2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 20. O Luca falou hoje comigo que já fazia mais de um mês que ele não vinha aqui na igreja. Aí eu falei para ele: não, Luca, não é mais de um mês, faz mais de 7 meses que você não vem na igreja. Ele falou: não, um mês é mais que 7 meses. Eu falei: não, tive que explicar a ele a diferença, que eu acho que ele perdeu a noção do tempo, assim como muita gente perdeu, né? Mas você pode perceber que ele mudou muito, né? A gente foi buscar os presentinhos lá da escola, a professora mandou mensagem falando que tinha uns presentinhos para ele, e ela trocou, falou que era outro menino, porque ele estava com o cabelo maior, né? Quando parou, e agora volta com cabelo diferente, maior, cresce, estica. 7 meses para uma criança na verdade, suficiente para trazer muita alteração. E ele está com um comportamento bem interessante, ele quer ajudar em tudo. Eu vou para a cozinha, ele quer ajudar a fazer comida, né? Eu vou fazer alguma coisa que precisa de trabalho braçal, ele quer ajudar. Aí chegou aqui, ele: pai, o que eu posso ajudar? Eu falei: faz isso aqui, coisinha pequena. Mas ele não queria mais as coisinhas pequenas, ele falou: eu já sou grande, vamos pegar essa caixa aqui. Ele queria pegar essa caixa comigo, de um lado e eu do outro. Eu falei: não, filho, calma aí, né? Vamos devagar, que ainda não dá para você carregar essa caixa, que é bem pesada. Mas é bem interessante como, eu acho que não é só o Luca, né? Deve ser um comportamento natural na criança desenvolver essa percepção de que o que os adultos fazem, eles precisam reproduzir, né? Ele, quando me vê fazendo, ele quer automaticamente ser como o pai dele e fazer também. É óbvio que se eu fosse um cara que não fizesse nada, automaticamente, bem provável que ele reproduzisse esse tipo de comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai escrever para Timóteo, seu pupilo na fé, não é? Timóteo se converte provavelmente na pregação do apóstolo Paulo, e Paulo vai ser o mentor. Palavra ótima para traduzir o relacionamento dos dois. Além de mentor, amigo, né? Timóteo participou das viagens, de algumas viagens com Paulo, e viu, como o próprio apóstolo vai descrever nas 2 cartas que ele escreve a Timóteo, como era árdua a vida de um pregador do evangelho, de um missionário como era Paulo. E Paulo então vai pedir para que Timóteo se espelhasse nele, olhasse para ele, porque ele era referência para Timóteo. Não que, né, Paulo estivesse se comparando a Jesus, ele não está dizendo não olhe para Jesus, olhe para mim, mas ele está usando a sua própria vida, os seus próprios exemplos, as suas próprias decisões, a sua própria trajetória, para que Timóteo percebesse que há sim um caminho de progressivo crescimento. Na contramão do que vai ser o assunto, aqueles que nada faziam, aqueles que nada se envolviam, mas tinham um discurso da teologia elaborada, sofisticada, que na verdade era uma heresia terrível entrando na igreja. A gente sabe que essa semana passada e essa semana foi marcada aí no mundo evangélico pelo discurso do pastor Ed René Kivitz, né? Que falou sobre a necessidade de atualização da Bíblia, porque algumas coisas se tornaram antiquadas. Esse não vai ser o tópico central da nossa conversa, mas vale salientar que tanto eu, quanto ele, quanto você, somos referenciais. E aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, naquilo que a gente se envolve, vai ser na verdade, um festival de eventos que vão ser reproduzidos naqueles que olham para a gente. Não é isso? Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, vamos à leitura, capítulo 2, versículo 20, o seguinte: numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas,
será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos a leitura. Mas vamos aqui entender o que está acontecendo. Se você voltar um pouquinho, no versículo 14, Paulo já vai acender aqui dos motivos que faz com que ele escreva para Timóteo. Se você ler 1 Timóteo, a carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo são muito semelhantes. São cartas do apóstolo orientando Timóteo, dando um direcionamento para um jovem pastor. Timóteo, na verdade, era um líder de uma igreja local, mas em toda a carta você percebe que ele não era um ancião, ele era alguém de tenra idade. Eu não sei ao certo a idade de Timóteo, mas eu acredito que ele era bem jovem como eu, assim. A idade devia ser mais ou menos semelhante, um jovem pastor. O Ian está me olhando com uma cara meio assim, não dá para ver a expressão da boca, não sei se está rindo ou se está concordando. Mas o fato é que ele era alguém que não era um velho, Então, Paulo vai usar essa linguagem o tempo todo da juventude para tratar com Timóteo, e não só para orientá-lo no seu ministério, mas para combater problemas que estavam nascendo na igreja. Por exemplo, em 1 Timóteo, Paulo vai falar, e a gente entende, de um problema que era aqueles que eram mais velhos, porque nesse período, não só nesse período, alguns países ainda funcionam assim. O mais velho, ele de certa forma tem um reconhecimento social que o jovem precisa respeitar mesmo, se submeter mesmo, a ponto de fazer mesuras, Por exemplo, o Jário viajou para a Coreia e contou para a gente que a experiência que ele teve lá foi muito interessante, que é justamente o ancião, o idoso, ele não é como no Brasil, que a gente pouco se lixa para o idoso, A gente aqui não, mas normalmente é assim que se faz. Taca num asilo, bota para fila exclusiva e o pessoal vai. Lá na Coreia, as pessoas, quando passam pelos idosos, elas fazem mesura, Elas reconhecem ali uma autoridade, fruto da experiência, da tradição também. E o idoso, quando fala, todo mundo escuta. E ele pode brigar com você em público, você tem que ficar calado. Então, o que acontecia nesse período era algo semelhante. E Timóteo era um jovem. Então, havia o problema daqueles mais vividos de tentarem, na verdade, impor o seu ponto de vista sobre Timóteo por causa da sua idade. Paulo vai escrever também sobre isso, mas nesse momento, o que ele está tratando aqui, o que ele vai começar a discorrer no versículo 14, é o problema da heresia que havia entrado na igreja. Ele vai citar aqui dois personagens, que, se você ler o versículo 17, vamos ler o 16 aqui, pelo menos 16 e 17, para a gente entender direitinho o que ele está dizendo. Mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastram como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Aí é o 18. E eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé em alguns. A ressurreição aqui não é a de Jesus, não. É a ressurreição do crente, Ressurreição pós-morte. Então parece que esses caras, eles estavam pregando na igreja, ensinando na igreja uma teologia que defendia que a ressurreição dos crentes não era uma ressurreição física. Isso não ia acontecer. É como negar a vida pós-morte. A ressurreição era algo que acontecia no batismo, era um símbolo. E na verdade, completamente na contramão dos ensinos, tanto de Jesus quanto do apóstolo Paulo, que é da ressurreição no último dia. Então, mais ou menos isso era uma ponta ali do gnosticismo do primeiro século, que vai depois se desenvolver e ter várias ramificações. Mas Paulo está falando sobre esses caras e pedindo para Timóteo ser firme com eles, combatê-los, não aquecer, não aceitar a teologia destrutiva, maligna até, que é a maneira com que ele vai tratar aqui. E no versículo 20, foi onde nós lemos, Paulo vai usar uma ilustração, que é muito interessante. Eu peço que você preste atenção, porque é muito fácil a gente errar
na interpretação do que ele está falando aqui. Ele diz que uma casa grande tem utensílios de muitos valores diferentes. Então, qual é a ideia do Paulo aqui? Ele está pensando numa casa de alguém rico, né? Por isso que ele fala uma casa grande, uma grande casa, que tem ouro, inclusive, utensílios de ouro, né? Ele fala que são vasos de ouro, de prata, mas também tem vasos de madeira e de barro, de terra no grego. Por quê? Numa casa desse tipo, você vai ter aqueles utensílios que eram utensílios nobres usados para ocasiões especiais, né? Pensa num jantar. Na ocasião especial, um escriba, né? Ou um fariseu que na época gozava da aristocracia e ia ali servir o seu jantar naquelas vasilhas, né? Bonitas, de valor altíssimo, que alguém simples do povo não teria. Mas ele também tem na sua casa utensílios de menor valor, como de barro, como de madeira, de pau mesmo, né? Porque se cunhava ali com as mãos recipientes nesse sentido. Então tome cuidado aqui com as duas palavras, honroso e desonroso, porque ele não está dizendo que esses utensílios mais simples são desonrosos, né? Porque quando a gente lê honroso e desonroso, a gente pensa no desonroso como algo mau, né? Como algo maligno até, que tira a honra, mas não é essa a ideia. As palavras no grego aqui para honra é timê, que não necessariamente significa honra essa que a gente está pensando, mas tem um sentido de valorização. Então, o utensílio que ele é honroso aqui é o utensílio que ele é valorizado pelo dono da casa. Seria mais ou menos essa a ideia. E o desonroso é o utensílio menos valorizado pelo dono da casa. Não é algo que é vergonhoso, que que precisa ser escondido para que ninguém veja porque traz desonra. Um bom exemplo é a mesma ilustração usada pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, tão clássico texto sobre os vasos para ira, não é? Que a galera discute tanto ali, naquele texto. Então, os vasos preparados para ira, lá em Romanos, a ilustração é bem semelhante. São vasos mais simples, né? A ideia dos vasos, aí pensa em utensílios aqui, né? São vasos mais simples, diferentes daqueles vasos de maior valor. Mas em Romanos, Paulo vai dizer que esses vasos para ira serão tolerados pacientemente, né? Essa linguagem do apóstolo lá. E depois a gente vai perceber que o que está sendo tratado lá é de nações. Os vasos que foram tolerados por Deus com paciência, porque eram dignos de ser destruídos, porque não serviam, essa ideia, são os gentios, que na continuação do discurso de Paulo vão se tornar o alicerce do cristianismo. Então, esses vasos que são tolerados porque não serviam, de repente passam a servir. É esse o argumento lá. Qualquer dia a gente vai estudar Romanos, vai entrar com mais ênfase no que está sendo dito lá. Ele não está falando de indivíduos lá que são salvos ou que não são salvos. Ele está falando de indivíduos que não serviam e que passaram a servir e que depois se tornaram o alicerce do cristianismo, a ponto de causar ciúmes nos judeus que eram tidos como vasos de honra. Essa é a ideia. Aqui é semelhante à ideia. Então, voltando para o nosso texto aqui, você percebe que tem vasos de valores distintos, não é? A gente já entendeu que timé, honra, é um vaso que ele é, em se tratando de valor, mais excelente. E atimia, o desonroso, é de valor menor. Não é algo feio, ridículo, que não serve, maligno. Não é essa a ideia aqui. Então, só que no 21 ele diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? Ele já falou antes, da heresia, do discurso vão, dos embates que não servem para nada a não ser para elevar a vaidade do homem, o orgulho do homem. Se alguém se livrar dessas coisas, se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, né? Se purificar, se abandonar essas práticas, se voltar para algo realmente de valor, vai ser um vaso para a honra, santificado. E a palavra de novo aqui,
como lá em Romanos, útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Qual é a pegadinha do texto? Se você for ler no texto, em grego, Paulo vai dizer que há, você pensa aqui, pensa comigo que você vai ver isso bem fácil, utensílios de vários valores. Ouro, pensou? Está aqui na vitrine, aqui, ó. Ouro, prata, né? Aí vai estar madeira e barro. Aí depois ele diz assim, uns para a honra, né? E aí você pensa, pô, uns para a honra, o ouro. Engana-se. O para a honra são os mais simples. Porque no grego é como se ele estivesse dizendo, estes para a honra, aqueles para a desonra. Mas peraí, José, por que isso? Porque o que ele vai dizer é que aquele que se purifica, que abandona essas práticas vaidosas, orgulhosas, se tornam úteis. E a ideia aqui é que os utensílios de ouro e de prata não eram úteis, porque não era algo que era usado no dia a dia. Era algo que ficava na vitrine para ser usado eventualmente. E aqueles que eram mais simples, na verdade, é que eram, na verdade, não é assim na casa de vocês, eu não preciso nem gastar muito argumento aqui. Quem aqui não tem uma prataria guardada para eventos, né, especiais? Eu não tenho, né? Eu até queria ter. Quando vai, ninguém tem, né? Isso é verdade. Então vou mudar. Quem não gostaria de ter, né? Mas sabe isso? Aquela louça, né? Mulher gosta dessa coisa. Homem, na verdade, não liga muito. Mas mulher gosta de ter aqueles talheres bonitos, né? Não é igual lá em casa que cada talher é de um tipo, né? Um é laranja, outro é preto, cada um é de um jeito. Então, imagina que você tenha esses que você usa eventualmente. Não é? Você não usa para tomar o café. O café do dia a dia é aquela xícara lá escrito meu pai é 10, né? Não é assim? Ou então tem lá o símbolo do time que você torce. É essa que é a caneca do dia a dia. Qual é o prato do dia a dia? Não é aquele prato que você pagou lá 60 pila. É o Duralex, né? Que é o prato, bota no fundo, mulher. Porque o raso é só para quando tem visita, né? O garfo, da mesma forma. Eu sou, inclusive, oriundo de uma tradição, para ficar bonita, familiar, que cada um tinha o seu garfo. Era engraçado isso, eu lembro disso. O meu padrasto, né, ele só comia com um garfo. E quem mexesse naquele garfo, uma briga. Na hora do almoço, cadê meu garfo? Era o dele aquele. E o prato também, ele tinha um, né? Era feio, cara. Um garfo grande, assim, espaçado, assim, com um desenho estranho, assim, no cabo, eu lembro. Todo de aço, eu acho que era aço aquilo. Não lembro qual era o metal. Mas não é o valor atribuído ao preço do utensílio no discurso de Paulo, mas o valor atribuído à utilidade do utensílio. Então o argumento dele aqui seria, os vasos de valor seriam os mais simples, porque ele vai dizer, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil. Porque quem era vaso de ouro? Ou quem se achava? Himeneu e Fileto, que gostavam do discurso, gostavam de arrumar problema na igreja, gostavam de ficar na vanguarda da sofisticação teológica. E aí Paulo está orientando, tipo, não entra desses caras, velho. Não entra nesses caras, esses caras só gostam disso, eles só gostam de aparecer, eles só gostam, na verdade, do discurso, eles não têm utilidade, porque se você voltar um pouquinho, Paulo vai falar assim, olha para a minha vida, Timóteo, porque você viu que eu passei de perseguição, porque Paulo foi alguém que não só ensinou com uma profundidade tremenda, mas que viveu o evangelho de maneira real, a ponto de sentir no corpo as marcas da perseguição. Qual é o nosso ponto aqui? Nosso ponto é que tipo de vaso nós temos que ser? Vasos para honra, mas que são úteis. Que são úteis no reino de Deus. Que exercem uma função, que tem um lugar, que de fato é a xícara, não é? Que Deus gosta ali de tomar o café no dia a dia. Não prataria que fica exposta em vitrine, porque isso não tem serventia. Porque se a gente ficar esperando o Bolsonaro vir comer na nossa casa um dia para tirar aquela prata de lá, aquelas baixelas, eu acho que você vai perder um tempo danado, né? E pode ser que isso nem aconteça. Mas o José pode ir na sua casa, né? E aí você pode pegar a xícara velha lá,
Você pode pegar o prato rachado lá, que eu não me importo, você não se importa, nós somos íntimos. E é isso que faz sentido em se tratando de reino de Deus. É justamente o fato de que nós temos valor por causa daquilo que a gente significa para o reino de Deus. Entende? O contrário disso é gostar do reconhecimento, que é o que os caras estavam fazendo. A gente vê esses episódios de embates, né? Paulo, nas cartas pastorais, vai tratar disso pra caramba, da heresia que entra na igreja. Por que entrava? Por que tinha heresia na igreja? Porque esses caras se converteram com o discurso de Paulo. É tudo filho dele na fé. A maioria aqui, salvo alguns como Priscila e Áquila, né, que na verdade o ajudaram, o discipularam, assim eu posso dizer, a maioria é filho de Paulo na fé. Suzano, que é citado, o próprio Tito. Mas por que a heresia entrava? Porque os caras se convertiam ouvindo Paulo, e aí depois começavam a beber em outras fontes, né? E aí começavam a tentar peitá-lo. Vai ver lá a carta de 2 aos Coríntios, chamada da carta severa do apóstolo. É isso. Eles começam a questionar a apostolicidade de Paulo, porque eles acham que sabem mais, começam a buscar o reconhecimento da comunidade, criando rachas, né? Grupos separados. É tudo uma busca vã pelo reconhecimento. Paulo vai dizer isso aqui. Então esses são utensílios que nós não queremos ser, que gostam de brilhar, mas que não tem serventia. O reino de Deus, na verdade, é feito de pessoas salvas, mas que realmente são engajadas no envolvimento com Ele. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a revelação de quem Deus é já se deu através de Jesus. Essa revelação ela já aconteceu, a revelação histórica. Jesus ele nasce, né? Prega, ensina, morre, ressuscita, vai para o Pai. Tudo que deveria ser revelado sobre esse tipo de assunto já se deu. Aí, lendo o engano daqueles que acham que a teologia, ela teve seu limite com isso. E aí ficam bebendo aqui em teólogo tal, em teólogo X, teólogo Y, e não percebem, essa galera adora o apóstolo Paulo por causa, inclusive, da profundidade do discurso do próprio Paulo, mas esquecem que a teologia paulina foi forjada na experiência de campo que ele teve, na experiência de pregação do evangelho que ele teve, na experiência de perseguição, de livramento de Deus. É assim que Paulo vai forjando o conhecimento de Deus. Então, a teologia ela não se findou com a revelação, ela continua sendo produzida. Como? Não é lendo livro só, é tendo experiência com Deus. É quando você prega o evangelho e vê alguém nascendo de novo, isso produz teologia em você. É quando você vive o engajamento no reino de Deus com outros que também são crentes e percebe que também há transformação na gente quando prega a teologia sendo produzida em você. Não há teologia sendo produzida no escritório, na biblioteca. Porque por mais que a gente cresça com o conhecimento dos outros, não produz na gente a eficácia que o relacionamento com Deus genuíno, de proximidade, produz. Esse é o vaso útil. Esse é o vaso que de fato está envolvido. Porque, convenhamos, sabe de onde nasce a heresia? A heresia não nasce somente na questão intelectual do homem. A heresia nasce no mesmo lugar que nasce quando a gente fica em casa, sem atividade nenhuma, e começa a reparar defeito nas coisas. Já viu isso? Vai para um consultório, que o médico fala que já vai te atender e te deixa 2 horas esperando, e fica sentado lá, sem celular, né? Com celular não vale. O que acontece? A gente fica sem ter atividade nenhuma e começa a reparar, não é isso? Se o atendimento fosse rápido, a gente não ia reparar nada, mas como é demorado, aí você começa já a ver um buraco ali, começa a perceber uma coisa estranha lá, não é assim? É desse jeito. A heresia nasce assim. A falta de ação, de colocar a cabeça naquilo que é realmente verdadeiro, que tem valores para a eternidade. A heresia nasce quando a gente se encontra num estado de busca de Deus especificamente intelectual. Vai chegar uma hora que a graça não vai ser suficiente.
É simples demais. E aí você começa a dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí você começa a dizer que as coisas aqui, isso aqui não, isso é falta de envolvimento. Porque se a gente tivesse envolvido o suficiente, fosse vaso útil, a gente ia perceber que é suficiente. Entende isso? Paulo continua seu discurso, ele vai dizer, no 21, né? Se purificar mesmo, ele fala abandonar, sabe? Olhar isso com asco. Eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser como esses caras que na verdade só trabalham para si mesmo, que é o mérito discurso da intelectualidade. Aí no 22 ele fala assim, tem muita coisa nesse texto aqui, eu acho que a gente vai até meia-noite hoje. Mentira não, brincadeira. Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro, e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Vamos parar por aqui de novo. Olha que coisa interessante. Ele fala para fugir das paixões da juventude. Essa linguagem é comum, como eu falei, porque ele é jovem. Mas quais seriam essas paixões da juventude? Eu posso fazer uma lista para você, que para o Evandro, por exemplo, que já foi jovem um dia, né? Já é um homem mais vivido hoje, cabelos brancos, sabe que na juventude a coisa funcionava diferente de hoje, né, Evandro? Hoje o Evandro pensa para falar, né? Não, não. Então vamos mudar o exemplo aqui, né? Mas não é assim. A juventude, ela na verdade é marcada por essa necessidade de autoafirmação, essa característica de ser impulsivo, né? De dizer as coisas e reagir de maneira rápida. Não é só uma questão moral, sexual, paixões da juventude que a gente logo pensa, também mas tem a ver com justamente essa coisa do jovem que é reagir rápido, sabe? Coisa que eu fiz e disse que não faria hoje, faria diferente, porque deu errado, sabe? Não agi da melhor maneira ou da maneira mais madura possível. Então quando Paulo fala para Timóteo fugir das paixões da juventude, é porque ele sabe que Timóteo é jovem. E ele sabe que os caras estão causando problema. E ele sabe que a chance de Timóteo dar um punch na cara de um é um tiro, sabe isso? A chance dele dar uma butinada em um aqui é muito fácil, porque ele é jovem. E olha só o desenvolvimento. Foge das paixões da juventude. E engraçado que a palavra foge dioko, tem a ver com andar na contramão. Aquilo está indo para aquele lado, você vai para o outro lado. Foge dela. E segue, né? E é o contrário agora. É febo. Então você abandona, foge de lá das paixões e persegue o de cá. Persegue o quê? Aí ele vai dar uma lista aqui. A justiça, né? A fé, o amor e a paz. Sozinho, o que ele fala aí? Com os que invocam. Perceba, você tem um grupo que, ele já disse quem são, que perseguem as paixões da juventude. Não precisa ser jovem para perseguir as paixões da juventude, não precisa. E ele fala assim, abandona esses e procura a paz, o amor, né? Qual é a lista que ele diz? Justiça, fé, amor e paz com os que invocam. Então é uma questão de se posicionar do lado daquele que tem coisas boas e positivas, né? Boa vibe, em se tratando de reino de Deus, para lhe oferecer. Porque tem gente que não tem. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo. Abandona, velho, as paixões. Esses caras, não, ele já falou isso. Esquece esses caras, não entra em discussão com eles. Não vai entrar nessa que é furada. Abandona as paixões, abandona inclusive essa possibilidade de reação rápida, de querer entrar na discussão. Isso vai trazer problemas. Se tu ler a carta antes, ele está falando, isso vai trazer problema para os que ouvem. Esquece esses caras. E se posiciona naquilo que tem valor, justiça, paz, amor, como os que invocam. Percebe? Então, se no primeiro momento a gente precisa ser útil, no segundo momento a gente precisa ser útil com aqueles que são úteis. Por quê? A gente sabe que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Ditado mais antigo do que a minha avó.
E isso é verdade. A gente precisa estar envolvido, precisa influenciar e ser influenciado por aqueles que realmente estão fazendo a diferença no reino de Deus, por aqueles que estão perseguindo, que a palavra no grego é perseguir mesmo, a justiça, a fé, o amor e a paz, invocando o nome do Senhor, como? De coração puro. Percebe isso? É como, esse exemplo é ótimo, mas é como um exército. Eu preciso estar lutando do lado daquele que me defende, e que eu defendo, e que está junto comigo, não só na questão da guerra em si, mas da ideologia, sabe? Ideologia é ótimo. A gente precisa parar de ser crente, e a gente precisa ser um ideólogo. Eu vou explicar. Não é só entender que a graça te salvou e agora você vai para o céu, que bom, maravilhoso. Isso realmente é verdade. Mas a gente precisa ser pessoas que entendem o Evangelho como a única maneira de viver possível para a gente. E que a gente defende isso a todo custo. Sabe, esse tipo de ideologia que eu estou querendo falar? A ideologia do reino de Deus. É só isso que serve. É só isso que basta. E aí a gente vai começar a ser radical. Radical em se tratando de reino de Deus. Radical em se tratando de abandonar o mal. Radical em se tratando de deixar essas pessoas que não servem para nada, que não acrescentam nada... no sentido de que, não é, eu não estou falando aqui para você abandonar e não pregar Jesus para ninguém, não é isso, mas é de botar força, de estar junto em projetos com pessoas que realmente fazem a diferença, que estão dispostos a pagar o preço, como Paulo. Olha para mim, Timóteo, não olha para esses caras, porque eu trago no corpo aqui as marcas, eu sofri perseguição, você sabe como é que foi, você sabe como é que essas igrejas nasceram, olha para mim, é comigo que você tem que estar. Perceba, Paulo não está se colocando no lugar de Jesus aqui, mas ele é um exemplo vivo. É com isso que na verdade, Timóteo precisa, não com isso, mas com este tipo de pessoa, que Timóteo precisa ter o desejo no coração de estar junto, porque isso só vai acrescentar a ele. Parece uma coisa estranha, né? Eu estou dizendo aqui, eu sei que aqui ninguém anda com mais companhias, né? Pode até ser que você tenha amigos não crentes, isso que eu quero que você tenha mesmo. Mas a gente precisa entender, gente, que amigo teu é quem crê na mesma coisa que você, é quem defende a mesma coisa que você. O cristão precisa entender que quem está do lado dele são os crentes, são aqueles que de fato dariam a vida por Jesus, são esses. Os outros são alvos do amor de Deus. Entende isso? Os outros são alvos, a gente está com eles, como Rubem Alves naquela história que eu contei. Por que você vem sempre com a gente nessas férias, Rubem? Se você sabe que aqui não tem ninguém crente, você é um pastor, está fazendo o que aqui com a gente, né? Ele fala, o céu para mim é algo tão maravilhoso que eu não vejo sentido nele se vocês não forem comigo, por isso que eu venho, porque vocês são alvo, e eu quero estar aqui. Isso é uma coisa. Agora, o parça, o braço, né, que ele falava, o cara que, ou a mulher, que seja, que você precisa depositar ali confiança plena, precisa ser alguém que luta, que defende a mesma coisa que você. Abandona isso, Timóteo, as paixões da juventude. Busca as coisas que têm valor, mas o que ele vai dizer? Junto com os que invocam a Deus de coração puro. É com esses que você precisa andar, é com esses que precisam ser, na verdade, o seu alicerce ali. É os que vão trazer para você alimento também, que você vai alimentar, que vai trazer crescimento mútuo. Essa é a ideia. E eu sei que a gente é seduzido muitas vezes a fazer parte de movimentos não cristãos, de, sei lá, projetos, não, isso vai acontecer. A vida real envolve muita coisa, não é preto e branco, e eu sei. Mas no fundo, a gente precisa se conscientizar de que a gente faz parte de algo precioso, o reino de Deus, que tem um plano. A gente precisa estar engajado nele, precisa ser útil nele, e os outros que não são precisam ser alvos do amor de Deus. Que a gente só está indo porque sabe que a gente pode ser uma boa influência na vida dessas pessoas. Se for o contrário, se for simplesmente pela curtição, simplesmente por ir, pode ser que a gente já esteja perseguindo as paixões da juventude e abandonando as coisas que realmente têm valor no reino de Deus. Amém? Ele diz assim, no 23, né? Rejeita as questões tolas, inúteis. Percebe que o lado de lá
tem questões tolas e inúteis, é discussão infrutífera, é coisa que não conduz a lugar nenhum. O lado de cá tem valores excelentes, junto com aqueles que têm um coração puro em buscar a Deus. Aí ele diz no 24: ao servo do Senhor não convém discutir. Perceba que ele discutiu com quem? Com esses caras que estão trazendo problemas, que estão dentro da igreja, não estão fora não, estão lá dentro da igreja. E ele vai dizer, 24: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável, amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Para mim essa é a parte mais difícil do texto. Eu vou lhe dizer por quê. Porque, pensa só, os caras se converteram ali, beberam naquela fonte, e agora estão trazendo o maior problema, ensinando uns troços nada a ver, trazendo racha na igreja, trazendo, se você ler Timóteo, a segunda carta especificamente, trazendo problema de abandono de outros crentes da fé, por causa de ensinamentos errados. É um tipo assim, que se tivesse aqui, tinha tomado pelo menos umas 6 voadoras de pessoas diferentes aqui. Mas aí o que o Paulo fala, quando eu leio isso assim, eu fico assim, cara, mas isso é exigir demais. Você tem que ser amável com eles. Como, né? Mas como que eu consigo isso? Agora não é para você, eu vou pregar para mim, assim. Difícil, cara, difícil. Você vê essa situação aqui, na verdade a gente já enfrentou coisas bem mais sutis que isso aqui, né? Eu nunca vi ninguém ensinando porcariada aqui. E assim, você trabalha, né? Para o crescimento da igreja, para o crescimento das pessoas, a gente está junto aí dando sangue e tal, e aí chega alguém, começa a bagunçar o coreto, e aí tu fala, não, você vai ficar assim não, né? Aí conserta a caixa, né? A caixa torácica, ou a caixa craniana do indivíduo, na violência. Paulo vai dizer que não, e aí ele me pega aqui, ele pega mesmo, ele diz, ao servo do Senhor, ele ainda apela aqui, ele fala assim, Timóteo, não faz assim, né? Vai com estratégia, ele fala, o servo do Senhor, Timóteo. Pode ser que Timóteo estivesse num lugar bem semelhante do que eu estou falando aqui, a ponto de perder a linha. Não tinha celular para ele ligar nem zap para Paulo, não, mas é provável que eles já tenham trocado correspondência. E Timóteo falou de Himeneu e Fileto aqui. Ele falou assim: eu estou a ponto, Paulo, de arrebentar esses caras, porque, cara, que problemática que eles estão me trazendo aqui. Aí Paulo responde: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável com todos. Aí eu falo, que difícil. E ele fala assim, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Olha, cara, os caras estão, não houve ressurreição, não vai acontecer ressurreição, isso nem existe. E aí Timóteo tem que amavelmente, né, pacientemente, orientar esses caras, ensinar esses caras, esperando que um dia eles se arrependam e abandonem essas práticas. Difícil, né? Difícil. Porque o primeiro reflexo são as paixões da juventude, é a força, é a ignorância, né? Sei lá. Mas ele fala assim, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança. Timóteo, você precisa ter esperança de que esses caras aí estão te trazendo problema, um dia se arrependam e reconheçam a verdade. Na verdade, o que Paulo está falando? Cara, eles estão perdidos, estão cegos, e você precisa ser um referencial nessa hora, porque se salvar alguém, cara, ganhamos. Se não se salvar ninguém, a gente lamenta, mas a gente tentou. Entende a coisa? Não é o Kung Fu aqui, é o desejo de salvação do cara, de que o cara se arrependa mesmo. E ele vai dizer uma coisa bem interessante, que na esperança de que Deus nos conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo. Isso aqui é interessante no texto, porque Paulo vai dizer que eles precisam ser ensinados de maneira correta para que eles sejam libertos da armadilha do diabo e
entendam, né, e aceitem a verdade. Mas qual é a armadilha do diabo aqui? O que é a armadilha do diabo? A armadilha do diabo, gente, é a mesma de sempre. Ela é uma só, o tempo todo, desde o início, por todos os tempos. Quem assistiu o filme antigo, né, Advogado do Diabo, já contei aqui algumas vezes, se você não assistiu, assista. O final, né, do filme é o diabo lá, interpretado pelo Al Pacino, falando: vaidade, o pecado que eu mais gosto. Por quê? Porque é sempre nele que a gente cai. É tudo sobre vaidade o tempo todo. Qual era o problema de Himeneu e Fileto? Vaidade. Qual é o problema de Adão e Eva no Éden? Vaidade. Você vai ser como Deus. Pô, aí tocou, né? Enquanto estava falando para comer da árvore, não. Deus falou para não comer. Isso aí é inegociável, eu não vou comer isso aí. Mas você vai ser como Deus. Aí a coisa fica boa. Qual foi a armadilha do diabo no deserto com Jesus? Te dou todos os reinos. Cara, é sempre a mesma coisa, não muda. Se tem uma coisa que o diabo pega a gente é na vaidade, no orgulho, as paixões da juventude. É aí que a gente insiste na discussão para ganhar, né? É aí que a gente vem com força para impor ao outro o nosso ponto de vista. Cara, gente, é muito fácil. Inclusive, olha como é que a coisa... A armadilha do diabo, ela pode ser também no sentido de que, quando eu digo que nós precisamos ensinar com amabilidade, não é? Eu posso, inclusive, estar sendo vaidoso nisso. Cara, é um negócio terrível. O discurso da humildade pode ser uma grande mentira. E eu posso me orgulhar da minha humildade, né? Como a gente diz aí de maneira brincalhona. Então eu sempre falei isso. E sempre vou dizer. A gente teve um projeto online agora que nem eu acreditava que ia dar certo. Eu tive a ideia. Pasmem vocês. E eu tive a ideia e depois pensei: isso não vai dar nada, isso é viagem. A coisa foi tomando uma forma. Foram 315 conversões, mais de 4.000 pessoas alcançadas. Tem visita marcada aí para as igrejas que se envolveram para o término do mês. E quando tem projeto, eu falo projeto porque é o que a gente se envolve, né? É a visão da nossa igreja ser uma igreja missionária. O projeto presencial, a gente sai, tem resultado. E qual é o desejo de quem vai? De que todos façam parte. Isso é bom. Qual é a armadilha do diabo? Você não foi, você é um Zé Ruela. Essa é a armadilha do diabo. Eu fui, eu sou o cara. Isso é furada também. Então, ao mesmo momento que eu me frustro quando as pessoas não vão, eu sou também incitado por Paulo a ser referencial para você ir na próxima e não brigar com você. Ao mesmo momento em que eu sou alguém que posso falhar, por exemplo, em não ir ou não participar de algum evento, de alguma coisa na igreja, eu posso ser aquele que Deus está levantando no próximo para ser um referencial. Então a gente nunca sabe quem Deus vai usar, meu amigo. A gente nunca sabe, e precisamos ser, o que Paulo está dizendo, referencial. Estou usando essa palavra bastante, para que os outros olhem para a gente, assim como Paulo pede para Timóteo olhar para ele, e se sintam inspirados e motivados para fazer parte. Entende? Por isso que eu estou falando, a armadilha do diabo ela pode ser para todos os lados, pode ser inclusive para mim. E eu não posso me dar ao luxo de pensar que eu sou melhor que você em nada. Percebe? Por isso que eu falo assim, Paulo está pregando para mim agora. Eu preciso ser aquele que você olha e fala: pô, se Deus pode usar esse cara aí, Ele vai me usar também. Entende isso? Quem sabe essa seja... A gente fala isso quando estava estudando agora sobre liderança no mestrado, e tem vários tipos de liderança, mas com material para você perder de vista, né? Mas o que é interessante é que cada líder, ele, além de ter um planejamento, uma estratégia, ele tem uma característica pessoal. Isso é interessante. E aí eu fiquei pensando assim: pô, cara, não me enquadra em nada disso aqui.
será que eu estou falhando em ser líder? E aí o pastor Tinto, que foi o nosso professor, ele disse, não, o seu ponto forte é esse. É ser alguém como qualquer outro. É ser como o cara que está ali no mercado fazendo compra. É ser como você, que trabalha a semana toda. É ser como o cara que usa o Facebook para postar foto engraçada. Porque pode ser que assim as pessoas olhem para você e pensem, e ele brincou, se Deus pode usar esse cara, pode me usar também. Entende isso? Entende isso? Então, eu não sou melhor que você em nada, meu amigo. Eu fui nesse, você não foi, mas você foi um que eu não fui. Por isso que a gente caminha junto, por isso que eu preciso ser referencial para você, você precisa ser referencial para mim, e a gente não pode cair na armadilha de achar que a gente é melhor, o utensílio de ouro e o utensílio de barro, em qualquer lugar que seja. Mas a gente precisa andar junto, perseguindo aquilo que de fato há de valor, buscando ser usado por Deus, para que a gente possa ser vaso para uso honroso. Amém?